Olá, quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. 20 pacientes transferidos de Manaus para São Luís para tratar a Covid-19 já receberam alta e a atualização dos dados da doença e a vacinação no estado do Maranhão. É alto o número de pessoas jovens infectadas pelo coronavírus e que precisam ser internadas. E o número de ocupação de leitos ultrapassa os 80% na Grande São Luís e 90% em Imperatriz. Drive-thru aumenta atendimento no Parque do Rangedor. A testagem faz parte do planejamento de controle da doença. Reunião discute a retomada das aulas e a destinação de novos recursos para a educação do estado do Maranhão. E com as festas de carnaval canceladas por conta da pandemia, o Sistema Difusora está preparando uma programação especial para você curtir a folia em casa. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, agora 7 horas e 1 minuto. A gente segue até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você. Você já percebeu o jornal recheado de informações aí, preparado com muito carinho e também, claro, sempre com muita responsabilidade para você que nos acompanha logo nas primeiras horas da manhã. A gente vai falar sobre o carnaval que foi suspenso, mas o Sistema Difusora vai preparar uma programação especial para você curtir de casa, até porque seguir as recomendações sanitárias ainda é de extrema importância. Você já percebeu também, a gente vai mostrar aí também o aumento do número de casos do coronavírus, não só aqui no Maranhão, mas em todo o país. Ainda é um problema mundial e também é o aumento da ocupação de leitos. Pacientes jovens que estão tendo que ser internados por conta aí, de estarem se aglomerando, não mantendo o distanciamento social e estarem sendo infectados e tendo que se internar em leitos aí, inclusive até de UTI, não só leitos de enfermaria com casos mais graves. Daqui a pouco a gente vai receber, inclusive aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, para uma entrevista, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, Eduardo Nicolau, para conversar com a gente sobre as medidas, as ações, fiscalizações, monitoramento por conta da pandemia, por conta da Covid aqui no Estado do Maranhão. É daqui a pouquinho, os bastidores da política também com o Diogo Coutrin, segurança com Silvan Alves, a participação dos nossos correspondentes no interior do Estado. Fique aí que até quase 8 horas da manhã é muita informação para você e a gente começa já com uma prestação de serviço, falando de trânsito importante, um acidente nas primeiras horas da manhã na Avenida Jerônimo de Albuquerque, que a gente sabe é um dos principais corredores aqui da capital São Luís, sempre o trânsito bastante complicado lá e hoje amanheceu ainda mais complicado por conta de um acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã ou foi na madrugada. O Bial, que participa aqui conosco, que vai nos trazer mais informações a respeito deste assunto. Bial, como é que é a situação? Parece que o veículo já foi tirado, esse veículo que está atrás de você, que é o que interrompia a via, mas parece que tem algum problema também com o poste de eletricidade. A gente percebe também um engarrafamento gigantesco aí atrás de você. Nos traga mais informações a respeito deste acidente. Um ótimo dia para você, bom trabalho, Bial. Ótimo dia para você, Eduardo, e para todos ligados aqui no Bom Dia Difusora. Pois é, aqui na altura do antigo Roque Santeiro, você observa que esse carro amarelo, que é um Golf, ele já foi retirado da via, mas ele foi o que acabou ocasionando o acidente de trânsito aqui na Avenida dos Portugueses. Dois postes foram atingidos, o do canteiro central, aqui do meu lado direito, e o da esquerda, da nossa esquerda, que é exatamente da Equatorial. Um poste da Equatorial e outro da Citelum, que é a que fornece a iluminação pública, que cuida da iluminação pública aqui na região. A informação que eu tenho é que o condutor desse carro aqui passava pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na altura do antigo Roque Santeiro, quando perdeu o controle do veículo, acabou batendo no poste do canteiro central, o poste acabou puxando o segundo poste que quebrou e você observa que ele está pendurado, está seguro apenas por 3 fios de alta tensão, pelo menos foram essas as informações que foram nos repassadas por aqui. A equipe da Citelum já esteve aqui no local, mas infelizmente a Equatorial tem que vir para desligar a rede, já que ainda há energia elétrica aqui na região. A equipe da Equatorial já está no local, está fazendo aqui os primeiros levantamentos. Há 2 equipes da SMTT, Eduardo, por conta da orientação no trânsito. Quem vem da Coama vai ter que pegar o primeiro desvio à direita e quem vem aqui do bairro da Coab vai ter que pegar uma rua, uma transversal que dá acesso à Boa Esperança. Mas você pode observar já nas imagens que o congestionamento é enorme, principalmente para quem vem da Coab. A fileira de carros, de ônibus, ela é imensa, ela é grande. O motorista vai ter que ter um pouquinho de paciência para
poder passar por aqui. Se está em casa ainda e puder evitar aqui a Avenida Jerônimo de Albuquerque, tem que fazer isso. Agora, o que chama a atenção, Eduardo, eu vou pedir para o nosso cinegrafista Gelson mostrar aqui, novamente, é que esse poste que vai aparecer agora aqui na sua tela, do canteiro central, ele é da Citelum, que cuida da iluminação pública. Você observa que de um lado ainda tem uma luminária, do outro só está o fio. Por quê? Porque no momento que teve o acidente, aquela luminária ali acabou caindo, pois ela já desapareceu, já roubaram a luminária, Eduardo. E a informação que foi nos repassada aqui é que uma luminária dessa custa mais de R$2.000. Eles já estiveram aqui, os trabalhadores, os homens da Citelum, procurando essa luminária, não encontraram. Devido ao impacto, ela deve ter caído por aqui e alguém passou, já levou porque ela desapareceu, não encontraram a luminária, que custa em torno de R$2.000. Daqui a pouco essa equipe deve retornar para cá para fazer, portanto, a troca do poste, assim também como a equipe da Equatorial, que deve vir também aqui para o local para fazer a troca desses dois postes. Você deve lembrar também que não é a primeira vez que os acidentes acontecem aqui com quebra de postes, né? Semana passada, pelo menos um outro poste aqui um pouquinho mais na frente, ali no sentido quem vai para o elevado Alcione Nazaré, também acabou sendo quebrado por conta de acidente de trânsito. Os fios estavam pendurados e acabaram surpreendendo o motorista que passava pelo local. A situação é essa, Eduardo. Eu volto com você aí no estúdio do Bom Dia Difusora. Obrigado, Bial. Um ótimo trabalho para você. Pois é, situação lamentável, né? As pessoas, em vez de ajudar, procurar ajudar, fazer um telefonema, não. Procuram roubar a luminária. Claro que é a minoria, a grande maioria presta auxílio, mas existem algumas pessoas que roubam luminária, param para tirar fotos quando é o acidente, em vez de prestar auxílio. Mas tá aí, o Bial participando com a gente, trazendo trânsito complicado ali na altura do bairro do Angirinha, as pessoas que vêm ali do destino do Vinhais, com destino à Avenida Jerônimo de Albuquerque. Se puder evitar é melhor, mas tem que fazer, vai ter que seguir ali pela Vila Palmeira, por outros bairros ali que ficam às margens da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Aquelas pessoas que seguem pelo bairro da Coab tem que fazer o retorno ali pelo Roque Santeiro. Se puder evitar é melhor, porque a situação ainda é complicada. Aí as empresas que lidam aí com o sistema energético aqui da capital São Luís precisam resolver essa situação para esse importante corredor, melhorar o mais rápido possível, que o trânsito possa fluir normalmente. Não é isso? 7h07. A gente segue falando ainda de trânsito, fazendo essa prestação de serviço agora para a segunda maior cidade do estado, em Imperatriz. Você já acompanha imagens ao vivo da Avenida Dorival Pinheiro, esquina com a BR-010. É um braço, né, por onde passa a BR-010, que é uma rodovia federal, então é um ponto importante ali na interseção com a Avenida Dorival. Nesse momento, o fluxo já é intenso, né? Por conta até de ser uma rodovia federal, a gente sabe que nas rodovias federais o fluxo de veículos acontece a todo momento. Fluxo normal, né? Um pouco mais de veículos nesse momento transitando por este ponto, mas fluindo normalmente agora 7h08, neste ponto lá do município de Imperatriz. A gente segue ao vivo com o Bom Dia Maranhão, com mais informações aqui para você que nos acompanha, e terá início nesta quinta-feira, portanto hoje, a vacinação dos primeiros idosos a partir de 75 anos de idade contra a Covid-19. E também a partir de hoje a vacinação para profissionais de saúde entre 35 e 39 anos de idade. Eduardo Bueno participa conosco, tem mais informações sobre essa campanha de vacinação aqui na capital São Luís. Bueno, muito bom dia a você. Que informação que você tem para a gente? Bom trabalho. Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Essa etapa que começa agora, ela segue até o dia 1º de fevereiro. Primeiro serão imunizados, então, os idosos lá no Centro de Atenção Integral ao Idoso, o CAISI, que fica na rua Salvador de Oliveira, número 12, lá no bairro do Sítio Leal. Essa imunização começa hoje por volta de 8h30 da manhã, então essa é uma etapa. Agora, lá no Centro Municipal de Vacinação, que fica no Multicenter Sebrae, serão vacinados, então, os profissionais da saúde que têm entre 35 e 39 anos, viu, Eduardo? E nessa etapa importante é que esses profissionais serão vacinados além dos outros que fazem parte da linha de frente. Então, inicialmente, como você lembra, estavam sendo vacinados prioritariamente, imunizados prioritariamente os profissionais da saúde
que faziam parte, então, desse grupo que atuava na linha de frente. Agora, então, dos profissionais que têm entre 35 e 39 anos, basta ser profissional da saúde, como prevê, então, o Plano Nacional de Imunização e também o Plano Municipal de Vacinação, né? São diretrizes fornecidas aí pelo Ministério da Saúde, que esses profissionais então já podem receber o imunizante aí, o Coronavac ou então a vacina de Oxford. O importante é que eles serão imunizados. Não dá para o profissional da saúde escolher qual das duas vacinas. Lembrando que ontem chegaram as mais de 15 mil doses da vacina inglesa e elas já foram incorporadas nesse planejamento de imunização. Então, Eduardo, a vacinação começa daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, o centro abre, então a documentação permanece a mesma, documento de identificação com foto e preferencialmente a carteira do conselho do qual esse profissional da saúde faz parte. Por exemplo, se ele for um enfermeiro, ele leva a carteira do Corém. Se ele for um médico, ele leva o registro profissional, que é do Conselho Regional de Medicina. Então, todos eles vão ser imunizados lá no Centro Municipal de Vacinação. Lembrando que com relação aos idosos que estão em instituições de longa permanência, eles estão sendo vacinados no próprio local. Então não precisa fazer nenhum tipo aí de transporte, de ida até o Centro Municipal de Vacinação. Lá no Centro Municipal é exclusivo para profissionais da saúde e pessoas que trabalham em ambientes hospitalares. E a partir de agora, é claro, elas precisam apenas levar essa declaração de vínculo. Eduardo, então, como eu já bem disse, a vacinação começa daqui a pouco às 8 horas da manhã e sempre até às 5 da tarde. Eu volto ao estúdio com você. Até para não se expor, né, Bueno, esses idosos, essas pessoas que vivem em abrigos. Você falava sobre essa questão também de profissionais da saúde, a gente chama a atenção, inclusive ontem eu conversei com o secretário municipal, menos de 40% dos profissionais de saúde já conseguiram se vacinar aqui na capital São Luís. A disponibilização de vacinação é super importante. Obrigado, Bueno, pelas suas informações aqui no Bom Dia Maranhão. E o secretário municipal de saúde falava justamente sobre isso, o doutor Joel Nunes, que a disponibilização de vacina é super importante. E o Bueno falava sobre a vacina de Oxford ou então sobre a Coronavac, que é uma vacina inglesa, é outra chinesa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já liberou as duas vacinas, portanto, é eficaz, é todo um estudo que é feito, a gente precisa acreditar na ciência, porque a única forma de imunização que assim, comprovadamente, cientificamente, é a vacinação, seja agora a Coronavac ou então a de Oxford, e a Sputnik, que é uma vacina russa, ainda está sendo avaliada, estudada aqui no Brasil para também ser aplicada e possa imunizar o máximo de pessoas possíveis. Aqui na capital São Luís, o secretário falava sobre isso, menos de 40% dos profissionais de saúde já foram vacinados, é um público aproximado, mais de 40 mil pessoas, ainda não tinha sido nem 20 mil vacinados e já estão incluindo outros grupos prioritários. Por isso que a disponibilização de doses é tão importante, isso para todas as cidades brasileiras, mas ainda é um processo bastante lento e a gente tem que ter muita paciência neste momento ainda. 7 horas e 13 minutos e o sistema de drive-thru de testes para a Covid-19 disponibilizado em São Luís ampliou um atendimento para pessoas de 50 a 59 anos de idade ou mais, além também, claro, de gestantes. Já foram mais de 3 mil testes realizados nessa etapa. Agora, o serviço de um sistema drive-thru também vai ampliar o público-alvo. Pessoas a partir de 50 anos passam a ter direito aos testes. A gente focou no passado todo para idoso, gestante, pessoa com deficiência. Iniciamos no dia 20 também com esse perfil, só que sentimos a necessidade de aumentar esse perfil para pessoas acima de 50 anos, né? Isso não é aleatório. Foi a partir da observação, principalmente dos dados dos contaminados nessa possível segunda onda que o estado do Maranhão está vivendo. Em todo o ano passado, foram 3 etapas de testes nesse modelo, em que as pessoas não precisam sair dos carros. 2 em São Luís e 1 em Imperatriz. Mais de 22.500 pessoas foram testadas, mais de 18.100 positivos. Ainda é só a documentação de identificação, então a pessoa acima de 50 anos que está sentindo ou algum sintoma ou que quer tirar dúvida se já teve ou não a Covid-19, pode se deslocar aqui para o estacionamento do Rangedor das 8 até as 16 horas. Importante frisar que não temos ainda uma data de fechamento do serviço, então as pessoas podem vir, se organizar para vir de maneira mais equilibrada. Modelo que tem o apoio de quem conseguiu passar pelo atendimento. Foi muito bom porque aí a gente já fica ciente, né? E toma as devidas precauções, entendeu? Que é o uso da máscara, né? Distanciamento e
evitar aglomeração. É muito importante, né? Porque é um meio da gente saber se a gente realmente já teve, né? Pois essa questão da testagem que é fundamental e muito bem organizado o sistema de drive-thru lá no Parque do Rangedor, que segue aí com data indefinida, como o presidente da MCR, Marcos Grande, frisou aí na reportagem. Agora 7 horas e 15 minutos, só reforçando a testagem, segue sendo oferecida por tempo indeterminado, como eu disse, a reportagem também mostrou, no Parque do Rangedor, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, apenas para aquele público de gestantes e idosos e agora até de 50 a 59 anos de idade. 7h15, a gente continua aqui, segue com o Bom Dia Maranhão e São Luís fechou o dia com quase 18 mil pessoas imunizadas, informação que a gente está trazendo agora todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão, para você que nos acompanha. Vacinas aplicadas no estado do Maranhão, isso em todo o estado, 44.515, isso desde o início da vacinação aqui no estado do Maranhão, até ontem, números atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde e também pela Secretaria Municipal de Saúde. Vacinas aplicadas aqui na capital maranhense, como eu disse, quase 18 mil vacinas, 17.789 vacinas já foram aplicadas para aqueles grupos prioritários, primeiramente que são os profissionais de saúde, que dá falta muita gente ser vacinado aí nesses grupos prioritários e também idosos em abrigos. Está se abrindo aí, se estudando outros grupos, como acima de 75 anos de idade, que não estejam em abrigos, inclusive começa hoje, e outros grupos vão começar a entrar, mas é preciso paciência ainda neste momento, já que são poucas doses disponibilizadas. 7 horas e 16 minutos, agora a gente chama a atenção para um dado preocupante. Cresceu o número de jovens que acabam internados com sintomas graves da Covid-19 e a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados para tratamento da doença não para de aumentar. Segundo o monitoramento feito pela Secretaria de Estado da Saúde, o número de idosos entubados se manteve regular, mas houve crescimento das intubações de 2 faixas etárias, o que mudou o perfil dos pacientes internados com Covid-19 no Maranhão. A maior parte é de pacientes do sexo masculino acima de 50 anos. Em seguida estão os jovens entre 24 e 35 anos sem nenhum tipo de comorbidade, mas que estão apresentando estado clínico grave. A situação é ainda mais preocupante porque a taxa de ocupação dos leitos aqui no Maranhão continua alta. Na Grande Ilha, 83% dos leitos de UTI e 73% dos leitos clínicos estão ocupados. O Messias admite que, depois de tanto tempo, tem sido difícil manter o distanciamento social. Restaurante eu já fui umas 3 vezes. Aqui na Rua Grande, sempre quando é necessário eu venho. E mesmo de máscara, ele teme os riscos da exposição. Medo eu tenho, bastante. Além dos descuidos nos momentos de aglomeração, este imunologista explica que outros fatores também podem contribuir para o agravamento dos casos de Covid em jovens, mesmo que eles não tenham comorbidades. Isso vem acontecendo, em primeiro lugar, por conta da disseminação da infecção. Então a gente vê novamente o aumento do número de casos e isso, evidentemente, faz com que grupos infectados mais raramente, como os jovens, aumentem seus números. Então isso é normal da gente ver pessoas de todas as faixas etárias sendo mais acometidas pela Covid-19. Então é preciso dizer que mesmo com a aprovação das vacinas, nem todas as pessoas vão ser vacinadas nesse primeiro momento, nessas primeiras fases de vacinação, e todas as medidas precisam ainda ser mantidas. Os casos permanecem crescendo. Você viu aí muitas pessoas sendo infectadas pela Covid, e isso não aconteceu tanto, digamos assim, que na primeira onda da doença, pessoas na faixa etária de 30 até 20 anos sendo infectadas e tendo que ser internadas, por isso da preocupação dos cuidados que precisam ser seguidos. 7 horas e 19 minutos. Em Imperatriz, um médico de 34 anos morreu vítima da doença. Inclusive o Geisel trouxe essa informação ontem aqui para a gente no Bom Dia Maranhão. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI lá no município de Imperatriz passa dos 90%. E a prefeitura do município anunciou novas medidas restritivas. Dr. Moacir Zucarelli Júnior, de 34 anos, era médico e atuava no Hospital São Rafael e também no SAMU. O médico trabalhava na linha de frente no combate ao coronavírus. Ele foi internado pela primeira vez em dezembro, diagnosticado com a doença. Teve alta no início deste mês de janeiro e no dia 15 saiu da UTI. Por meio das redes sociais, agradeceu a equipe médica que o acompanhou. Foi para casa e dias depois teve uma recaída.
Na UTI deste último dia 15 de janeiro, estava com 90% dos pulmões comprometidos. O médico não resistiu e faleceu na tarde dessa última terça-feira. De acordo com o último boletim epidemiológico, hoje a ocupação é de 93% nas UTIs. Nesse cenário, o crescimento de casos graves do novo coronavírus na cidade. O relatório mais recente da Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 2 mortes por causa do vírus. As vítimas morreram no último fim de semana e estavam internadas no hospital macro-regional. Ainda segundo os dados do boletim epidemiológico, trata-se de 2 homens, de 69 e 80 anos. Desde março, 414 mortes foram registradas por Covid-19. O crescimento de novos casos em janeiro é de 18%. O secretário de governo explica que, por causa desse aumento no número de casos e de mortes, medidas mais rígidas serão aplicadas. Iremos delimitar percentual de lotação novamente nos estabelecimentos, e reduzir também a quantidade de pessoas, autorizadas nos eventos, mas sem fechar nenhuma atividade econômica. Ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão, a gente segue falando sobre essas medidas restritivas. 7h21 e segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 74 profissionais de saúde morreram no estado vítimas da Covid-19. E vamos ao vivo agora para a região Tocantina com o Geisel Nascimento, que traz as informações direto de Imperatriz. Participa aqui conosco, ele que trouxe essa reportagem. Muito bom dia, Geisel. Bom dia a toda a equipe da TV Difusora Sul, a todos os imperatrizenses e na região que nos acompanham aqui no Bom Dia Maranhão. Muito bom dia. Bom dia, Eduardo Aliceira, bom dia a todos. Vamos atualizar agora as informações da Covid-19. Conforme dados da plataforma estadual, a Imperatriz registra no mês de janeiro 431 casos confirmados com exames laboratoriais até a presente data. Vacinados, 1.846. Isso representa 92,69% também de recuperados aqui em Imperatriz. 250 casos ativos e pessoas em tratamento. Desses, grande maioria em tratamento domiciliar. Mais de 20 municípios vizinhos ocupam leitos hospitalares aqui em Imperatriz. Antes eram 54 leitos de UTI e reduziram para 32. Ainda sobre a Covid-19, mais uma notícia triste. Nós divulgamos ontem o falecimento do médico. Ontem, morreu também no fim da tarde de ontem, quarta-feira, em um hospital aqui de Imperatriz, o professor doutor do quadro da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, o EMASU, Jailson Macedo Souza. Ele era um dos maiores especialistas em geografia urbana e regional de Imperatriz. A Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, o EMASU, manifesta solidariedade à família e amigos neste momento de dor. Em virtude do falecimento do professor Jailson de Macedo Souza, fica decretado luto oficial de 3 dias na UEMASU e suspensas as atividades acadêmicas e administrativas em todos os campos da universidade nesta quinta-feira. Agora vamos mudar de assunto, vamos para a ronda policial. Duplo homicídio. Alisson, conhecido como Coquinho, e Leandro, conhecido como Pinto, foram as 2 vítimas fatais ocorridas na Rua 18, Casa 27, bairro Sol Nascente. E também um adolescente de 13 anos de nome Davi foi baleado e socorrido por um veículo particular. Informações da polícia militar que eram vários homens que chegaram no local. Eles estavam na porta de casa e correram para dentro da residência, onde foram mortos. Olha, um outro homicídio também no bairro Mutirão. A vítima estava saindo da padaria quando foi atingido por vários tiros. Ainda não temos a identificação, mas segundo as primeiras informações da Polícia Militar e de moradores ali do bairro, a vítima foi identificada já logo em seguida como Claudionor Emílio de Queixes Melo, de 39 anos. Segundo informações da Delegacia de Homicídios de Imperatriz, o homem tem 3 passagens pela polícia e chegou a ficar preso na unidade prisional de Imperatriz, mas estava em liberdade. Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, Claudionor foi morto com 10 tiros. Testemunhas contaram à equipe policial que o crime foi cometido por 2 homens que chegaram em uma motocicleta. O investigador Jardel Felipe, responsável pelo caso, informou que as equipes estão fazendo diligências para identificar e prender os suspeitos. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de disputa por território de tráfico de drogas. Olha, Eduardo, se você quiser chamar a gente daqui a pouco, temos muitas informações aqui de Imperatriz e da nossa região Tocantina. Ontem à noite e na madrugada também de hoje, muitas coisas aconteceram que foram destaque no Bandeira 2, no comando do Paulo Negrão.
Voltamos aí com você na capital, Eduardo. Ok, Gisele, obrigado aí pela sua participação. A qualquer momento, Gisele, pode voltar. Obrigado aí, todos. Grande abraço, TV Difusora Sul. Um ótimo trabalho e, claro, a nossa audiência e os telespectadores que nos acompanham em toda a região. 7 horas e 25 minutos. O Gisele também, claro, trouxe a atualização dos dados lá no município de Imperatriz. Agora a gente atualiza os números da pandemia aqui no estado do Maranhão. Segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial a ser seguida, número de casos confirmados 206.290, casos ativos. Teve uma alta, ontem estava em 6.700 e alguma coisa, hoje já são quase 7.000 casos ativos, 6.919. Esse número que a gente tem que baixar é super importante. Número de óbitos, 4.662. Número de pessoas recuperadas, 194.709. É muito alto também, elevado. Felizmente, aí o número de pessoas recuperadas, uma notícia boa. Número de novos casos nas últimas 24 horas, 56 na Ilha de São Luís, 19 em Imperatriz, 295 nas demais regiões, segundo aí a Secretaria Estadual de Saúde. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, 7 horas e 25 minutos e 11 pacientes, uma notícia boa, de Manaus, que estavam internados na UTI do Hospital Universitário Dutra, aqui em São Luís, fazendo tratamento aqui na capital maranhense. Esses pacientes tiveram alta, lutavam contra a Covid-19 e receberam alta na tarde de ontem. O grupo já embarcou para a capital amazonense. Dos 39 pacientes que vieram transferidos de Manaus para a capital maranhense, 20 já receberam alta. Lamentavelmente, uma pessoa acabou morrendo. Felizmente, a maioria das pessoas conseguiram se recuperar. A gente torce para quem permanece ainda internado consiga se recuperar, vencer essa batalha contra a Covid-19. Agora, 7 horas e 26 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, a gente fala de segurança. Já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala sobre o novo delegado-geral que tomou posse, né? Houve essa substituição no sistema de segurança pública aqui do estado do Maranhão, um cargo importante, inclusive. É, cargo importante, é o cargo que coordena todas as atividades da polícia, tanto na capital quanto no interior. Na hierarquia, vem logo abaixo do secretário adjunto, né? Da segurança pública. E o nome do André Gossain é bem recebido dentro da própria instituição, onde ele já tem 22 anos como delegado de polícia, tem experiência em treinamentos especiais. Já passou por vários departamentos importantes. Vários departamentos especiais, nas principais, especializadas, as principais superintendências já foram coordenadas e comandadas pelo André Gossain. Ele criou a DEIC, não é, que hoje é uma superintendência, que é a SEI, que é a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, então experiência não falta. E a ida dele para lá, com todo o know-how que ele tem em questão de operações, inclusive o André Gossain, hoje ele é um multiplicador, não é, de ações policiais, de treinamento, não é? Para as polícias, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Então, a ida dele nada mais é do que dar uma operacionalidade às atividades da polícia, né? Ter uma coordenação melhor dessas atividades da polícia no enfrentamento, principalmente ao crime organizado, onde ele tem know-how para trabalhar com isso, enfrentamento às facções criminosas, que é o que está precisando aí, que a polícia deu uma ênfase maior nessa questão aí. Então, o André Gossain assume com essa responsabilidade, como já disse, bem recebido. Não sei se ele vai fazer mudanças aí nos outros principais cargos que estão subordinados a ele, como superintendência da Polícia da Capital, superintendência da Polícia do Interior, mas na própria Polícia Civil há esse entendimento, porque você sabe que é preciso que ele tenha uma equipe da confiança dele para que ele possa dar continuidade a esse trabalho e a missão que ele assume agora. Polícia Civil super importante no trabalho investigativo, a Polícia Judiciária. Silvan, e esse assalto na Vila Litorânea, Silvan? Olha, é um assalto que chama bastante atenção, porque foi em plena luz do dia, além de ser num ponto, uma área da região da área nobre da cidade, né, um ponto turístico. Cartão postal aqui de São Luís. Cartão postal da cidade, frequentado por várias pessoas de fora, com funcionamento de bares, hotéis, restaurantes. Então, é um local onde não se pode descuidar na questão do policiamento. Esse policiamento, a área é de responsabilidade do BPTUR e é claro que precisa ser revista essa questão aí, porque você vê, o trânsito está fluindo lá nas imagens, o relógio da câmera marca cerca de 12 horas e 8 minutos, não é?
casal provavelmente é de fora, né? Você vê que é o pessoal correndo lá e nem percebe que está tendo um assalto, que ele já enquadrou a senhora, enquadrou também o senhor lá, roubou o aparelho de telefone celular, documentos, tirou a corrente no pescoço do cidadão, enfim, é uma afronta, um assinte, coisa que não pode acontecer num dos pontos turísticos da cidade. Pleno meio-dia, né, Silvan? Obrigado pela sua participação, Silvan. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvan Alves. Participa conosco de segunda a sexta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Apresenta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, bem cedinho, começando logo cedo a partir das 6 horas da manhã. E no próximo bloco, uma entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Nicolau. A gente vai conversar sobre o monitoramento e ações adotadas pelo MP no estado a respeito da Covid. Agora, 7 horas e 30 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já já com imagens ao vivo. A gente vai ao rápido intervalo, ainda do trânsito complicado na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 33 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência a você que nos acompanha pela TV Difusora e pelas redes sociais. E olha, o Ministério Público do Maranhão vem se reunindo com autoridades políticas para que possam ser elaboradas ações de controle da pandemia aqui no estado do Maranhão. No estúdio, eu recebo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Nicolau, para uma entrevista. Muito bom dia, Procurador-Geral. Bom dia, Eduardo, bom dia, Maranhão. Procurador, a gente começa falando sobre essas reuniões. Inclusive, ontem aconteceu mais uma reunião. Esses encontros, eles estão acontecendo justamente, como eu falei anteriormente, para planejar ações e que garantam aí o controle da pandemia aqui no estado do Maranhão, não é isso? Verdade. Ontem à tarde nós fizemos uma reunião capitaneada por mim, pelo Defensor Público Geral e pelo Secretário de Indústria e Comércio, o doutor Simplício, para que nós alinhássemos todas as nossas precauções, principalmente as nossas precauções em relação à Covid no Maranhão. Há uma preocupação, procurador, por parte do Ministério Público hoje em dia com esse aumento do número de casos também, ocupação de leitos também aumentando. Como é que o Ministério Público verifica toda essa situação? Nós estamos acompanhando bem de perto, sempre bem de perto. Nós temos aqui na ilha, em São Luís, 3 promotores da saúde muito eficientes. Nós temos um CAOP da saúde muito bom em todo o estado do Maranhão. E todos os nossos promotores de justiça estão acompanhando bem de perto, inclusive com filas de vacinação e todo tipo de procedimento que se faz necessário para que as internações fiquem tranquilas. Inclusive, acompanhando denúncias, né, supostas denúncias, claro, isso tem que ser investigado, inclusive os promotores já falaram sobre essa situação, sobre pessoas que não estariam agora dentro desse grupo prioritário e que estariam vacinando, uma espécie de fura-fila. Todas essas denúncias estão sendo apuradas e nossos promotores estão 24 horas no ar. E nós temos nossa ouvidoria, nós temos nosso disque denúncia e estamos prontos para receber qualquer tipo de denúncia e apurar, que é o principal. Procurador, o Ministério Público, às vezes, ele é alvo de crítica, ele tem tido um trabalho aí eficiente, né, durante a pandemia, desde o ano passado, mas às vezes é alvo de crítica por parte da população por conta dessas medidas restritivas. Como é que o Ministério Público encara, às vezes há uma flexibilização de alguns setores, depois se volta atrás, isso é da dinâmica da pandemia em todo o mundo, Perfeito. Mas como é que o Ministério Público encara, às vezes, essas críticas por parte da população? Olha, críticas sempre vão haver. A gente não pode ficar sem ninguém gostar ou não gostar. Agora, nós temos que fazer o nosso serviço e o Ministério Público está praticando todos os atos possíveis para que não haja aumento da pandemia. Praticamos sempre, todos os tempos. A eleição com o Ministério Público Federal, o Réveillon com o Ministério Público fazendo, inclusive, procedimentos para que as prefeituras não fizessem a troca de prefeitos com festa. Fizemos tudo isso. As posses gerando aglomeração, né? Isso, gerando aglomeração. Os que fizeram hoje estão se arrependendo, porque você vê que a pandemia, a Covid aumentou muito, e você vê pela data do Réveillon com agora, é que você está vendo que realmente o negócio está pegando. Os índices de crescimento da Covid estão altíssimos, nós estamos com nossas UTIs quase todas lotadas, o Brasil todo está vendo isso depois do Réveillon. E nós não queremos que isso aconteça agora com o Carnaval também, porque se piorar vai ser um terror.
Aí se ressaltar, como o senhor disse, sobre essa questão do tempo, de 15 a 20 dias, segundo os especialistas, a gente está quase no final do mês, o Réveillon aconteceu há 25 dias, mais ou menos, 26 dias. É o período justamente que a doença acaba se manifestando. Procurador, a partir da reunião que aconteceu ontem, tiveram algumas medidas que foram tomadas, inclusive com restrição à apresentação de banda. A gente entende essa situação da classe artística, que já foi tão prejudicada, assim como vários setores. Houve essa restrição. Já há algo que o senhor possa antecipar já para os próximos dias em relação a essa questão de medidas restritivas? Ou isso ainda está sendo debatido? Olha, eu também fico muito triste porque sabe que todo mundo tem que viver e tudo tem que funcionar, mas infelizmente não dá para aglomerar e principalmente para fazer festejo pré-carnavalesco. Porque você sabe que se nós abrirmos para festejo, mesmo que seja para poucas pessoas, a aglomeração junto com a bebida traz o excesso. E esse excesso pode ser muito prejudicial. Razão pela qual os bares, restaurantes vão funcionar sem aglomeração, sem música de carnaval, simplesmente aquela música simples. Som mecânico numa caixa, não, assim. isso não. Não vai acontecer? Não, não vai ter. Não vai ter. Isso já ficou decidido da reunião que aconteceu? Já ficou decidido. Vai haver, os restaurantes vão funcionar como estão funcionando, com todo aquele afastamento de todas as mesas, disponibilização de álcool em gel. Todas as precauções, máscara para entrada, para saída, todas aquelas luvas, tudo isso vai funcionar nos bares, restaurantes. Agora, as festividades de carnaval, essas nós não vamos aceitar. Esse recado já foi passado para os governos, procurador? Nós governo fizemos estadual, alinhado com o governo estadual. Ninguém está fazendo nada só, até porque tudo que se faz solitariamente dá errado. Então nós estamos todos juntos, governo, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, nós estamos todos prevendo isso para que não haja uma voz dissonante. O próprio ramo empresarial, não é isso? O próprio ramo empresarial tem entrado nesse debate, né? Todos os representantes de bares, de restaurantes, de eventos, de som, estavam todos lá conosco. Procurador, entendendo o momento, né? Eu queria que o senhor falasse agora para as pessoas que entendesse o momento. A gente tinha uma situação há 2 meses atrás, mais ou menos, 3 meses atrás, e agora a gente vê uma outra situação em que a pandemia volta com força e que as pessoas precisam entender. O senhor falou muito sobre essa compreensão dos entes, Ministério Público, governos, enfim, empresarial, setor empresarial, mas as pessoas precisam entender também que tem que participar dessa luta, não é isso? É verdade. Eu acho que o principal somos nós. Nós, brasileiros, maranhenses, nós temos que ter o cuidado com a gente e com o próximo. Você tem sempre dentro de casa um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, um amigo. Então você tem que ter cuidado consigo e com a pessoa que está do seu lado. Porque senão vai ficar ruim. E o choro está em quase todas as famílias. Nós não podemos esquecer isso. Procurador, só para finalizar, ações previstas aí para o futuro, em termos de fiscalização, ações que devem ser adotadas pelo Ministério Público nos próximos dias, nas próximas semanas, já tem algo planejado? Nós estamos esperando o que o senhor secretário Simplício, segunda-feira, vai nos apresentar, e para que nós alinhemos o resto, e nós vamos chamar a imprensa para declarar, todos nós juntos, para nós fazermos uma coletiva, para dizer o que é que nós vamos fazer. Agora, uma coisa eu lhe garanto, que festa de pré-carnaval dificilmente ocorrerá. Obrigado pela entrevista, agradecemos aqui a participação do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Nicolau. Obrigado, procurador. Muito obrigado, eu agradeço a gentileza da difusora e de você, Eduardo, e estou à disposição, o Ministério Público todo está à disposição. Obrigado, procurador. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e a retomada das aulas e a destinação de novos recursos para a educação do Estado, que foi outra área muito afetada por conta da pandemia, foram discutidas em uma reunião virtual. O índice de estudantes que abandonou os estudos já chega a 11%, isso em todo o país. Respeitando os protocolos sanitários, o encontro promovido pelo governo do Maranhão com a presença de prefeitos e dirigentes municipais de educação ocorreu de forma virtual. Antes do início das atividades, autoridades políticas do Estado participaram do evento, destacando o papel da educação. Para o senador Everton, que teve importante desempenho na aprovação do novo Fundeb, o fortalecimento do setor, principalmente nesse momento de crise sanitária, é essencial. E sempre a bandeira da educação, ela não pode ser esquecida, pelo contrário, ela precisa ser fortalecida para que a gente possa continuar
cuidando do nosso futuro. Cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro. De acordo com estudos já realizados, a pandemia da Covid-19 tem trazido efeitos desastrosos na visão de especialistas. Cerca de 11% dos jovens brasileiros já abandonaram os estudos. A aprendizagem no país deve retroceder em até 4 anos. De acordo com o secretário de Estado da Educação, se as aulas presenciais não retornarem em 2021, os prejuízos serão incontáveis, principalmente para estudantes na fase de alfabetização. Se a criança de 6, 7 anos não conseguir novamente ser alfabetizada, nós passaremos a ter problemas sérios nas nossas cidades, nos nossos municípios. Isso vai gerar um problema brutal no futuro. A boa notícia foi dada pelo governador Flávio Dino, que destacou que nos próximos anos o setor da educação deverá contar com mais recursos, o que deverá proporcionar um salto na qualidade do ensino. A educação do Maranhão terá mais recursos. Em primeiro lugar, em razão do Fundeb, mas também porque nós vencemos definitivamente a ação judicial no Supremo Tribunal Federal, que permitirá o pagamento de diferenças pretéritas do Fundef, diferenças que foram suprimidas nos anos 90, provavelmente a partir de 2023, 2024, serão adimplidas para o Maranhão. Nós estamos falando de praticamente 4 bilhões de reais a mais para a educação do Maranhão. Pois é, investir em educação é sempre importante. Vamos agora ao vivo para a região dos Cocais. Raquel Souza traz as informações de Caxias e da região. Muito bom dia, Raquel. Bom dia a todos da equipe. Olá, bom dia a você, Eduardo. Bom dia a todos. É isso aí. De educação, vamos falar agora dos fatos policiais de Caxias. Olha só, a Polícia Militar recuperou ontem 2 motos que haviam sido roubadas. Um dos veículos é uma Pop que foi roubada na cidade de Timon, vizinha a Caxias. Outra motocicleta é uma Titan com registro de roubo no Piauí. A ação foi desenvolvida pelo Esquadrão Águia, que faz o policiamento com motos. Esta última motocicleta, ou seja, a Titan, tinha sido abandonada pelos bandidos depois que o alarme disparou. Olha só que coisa, hein? E os 2 veículos foram encaminhados para a delegacia para serem devolvidas a seus respectivos proprietários. Outro assunto, Eduardo, que destacamos hoje é sobre os boatos que crianças estariam sendo também vítimas de sequestros aqui em Caxias. Um problema que já foi registrado em algumas cidades do Maranhão, né, como Dom Pedro, Miranda do Norte, São José dos Basílios e Davinópolis. Mas em Caxias estava circulando um áudio nas redes sociais de que uma mulher grávida, moradora do residencial Vila Paraíso, teria sido vítima de abordagem de um homem que teria pedido à mulher para entregar uma criança que estaria com ela no momento. A mesma teria fechado a porta bruscamente, né, na cara do bandido, e ele, com essa ação, teria fugido. Então, essa história circulou nas redes sociais, causou muita comoção, muita preocupação e mobilizou muita gente, não somente aqui em Caxias, mas na região. Mas o comando da Polícia Militar, através do Major Kraeski, informou que não há, até agora, ocorrências de sequestro ou tentativa de sequestro de crianças na cidade. Então, a polícia explica que casos de sequestro são investigados pelo Serviço de Inteligência e, caso houvesse algum tipo de situação como essa, toda a polícia estaria mobilizada com as buscas. O comando também informa que foi feito um levantamento em todas as delegacias e não há relatos sobre isso. Informa também que, no caso de qualquer atitude suspeita relacionada a isso, o número 190 que está funcionando deve ser acionado. E que os pais e responsáveis tenham sempre cuidado com relação à aproximação de crianças com pessoas estranhas, né? A gente sabe que isso é muito perigoso. Portanto, apesar da ausência de registros, todo cuidado é pouco. E agora, também mudando de assunto, vamos falar sobre a vacinação em Caxias, né? A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 2.040 doses da vacina AstraZeneca de Oxford. No princípio, né, estava previsto aí o recebimento de apenas 1.960 doses, mas a Secretaria de Saúde acabou recebendo um pouquinho mais. E lembrando que continuará sendo aplicada no município até então de forma prioritária aos profissionais de saúde. Voltamos com você, Eduardo, desejando uma ótima quinta-feira.
Obrigado, Raquel. Grande abraço também a todos na TV Sinal Verde, a nossa audiência aí no município de Caxias e região. E no próximo bloco, os destaques da política com o John Coutrin. E mais, as festas de carnaval canceladas por conta da pandemia. O Sistema Difusor está preparando uma programação especial para você curtir a folia em casa. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. Um rápido intervalo, a gente vai agora com imagens ao vivo da Avenida Daniel de Latouche. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Bom Dia Maranhão está de volta e a gente fala agora de política. Já aqui comigo, John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente fala aqui, ontem a gente falou inclusive sobre essa situação dos gastos do governo federal, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas de ministérios também, das tropas federais. Ontem o presidente Jair Bolsonaro se manifestou a respeito deste assunto e partidos de oposição voltaram a falar em impeachment por conta dessa situação da pandemia e como está sendo tratado esse processo de vacinação e toda essa questão da saúde, não é isso, John? Ontem o presidente entrou no assunto, ele estava numa churrascaria lá em Brasília, né, com alguns cantores sertanejos, inclusive o pai do Neymar também estava lá, né, o Amado Batista, uma série de cantores, maior alegria do mundo, né, uma situação dessa de pandemia de caos que estamos vivendo, mas tudo bem. E o presidente falou sobre essa questão do leite condensado, né, que ontem até nós explicamos um pouco o que seria isso, não é para o consumo próprio só do presidente da República, né, muita gente fez confusão com isso, poxa, como que o presidente da República vai consumir 15 milhões de leite condensado durante 2020? Mas era para todos os órgãos federais, sobretudo as forças de segurança, 370 mil homens. E ontem o presidente se pronunciou sobre isso, né, sobre o leite condensado. A princípio, ele fez uma série de xingamentos, palavrões à imprensa. Depois ele entrou no assunto, né, que era o que interessava. Nós temos um trechinho desse vídeo aí, depois a gente comenta e fala também do pedido de impeachment. Vamos acompanhar. Não é da presidente da República essa compra de alimentos. Até porque a nossa fonte é outra. Por exemplo, para alimentar 370 mil homens que estão no Exército Brasileiro. Também programas de alimentação via Ministério da Cidadania. Também alimentação via Ministério da Educação. Entre tantos e tantos outros. As acusações levianas não levam a lugar nenhum. E se me acusam disso, é sinal que não tem o que me acusar. Se acusa de ter comprado aí 4 milhões de reais de chiclete, e quem já serviu o exército, já não tem um catanho, o pessoal sabe que é catanho, quem serviu, tinha lá um chicletinho lá dentro. E isso não é mordomia, não é privilégio, nada. E deixar bem claro, amanhã na live, junto com o ministro Wagner Rosales da CGU, vamos demonstrar tudo isso. E, inclusive, em 2014, a Dilma comprou mais leite condensado do que eu. Aproveitando para cutucar o PT também, muito aglomerado, diga-se de passagem, né, John? Isso já aconteceu. A imprensa também criticou, na época da Dilma, fez essas críticas, sim, né? Sim, sim. O que o presidente precisa entender, né, John, que ele ocupa um cargo público, é presidente do Brasil, um país tão importante. Exato. Ele tem que ser alvo de críticas, assim como um governador, assim como um vereador, assim como um prefeito, um deputado, um senador. São pessoas que têm que estar aí atentas a essa questão da crítica. E tem que aceitar isso e trazer explicação para a população. Nosso papel de imprensa é trazer esse tipo de situação para um debate. E aí cabe aí ao gestor, à autoridade política, que se explique depois. Porque na época da Dilma, a imprensa fez seu papel, também foi criticada a imprensa, na época dos governos do PT. Né, nesse mesmo tipo de assunto também, entre eles, né, os gastos do governo federal. Sim. E agora sempre foi mostrado pela imprensa. Sempre foi mostrado pela imprensa, sempre foi mostrado. E um detalhe importante, por que esse aumento de 20%? Né? Foi 1,8 bilhões de reais gasto com esse tipo de gênero alimentício, não é? Um aumento de 20% do ano anterior para esse, no que diz respeito a uma pandemia, um aumento de crise, dificuldades, por que esse aumento de 20%? Precisa ser explicado, pronto. Esse é o primeiro quesito aí que deveria ser levado em conta pelo presidente da República, só isso, pronto, tá? Bastava. Mas ele prefere aí, não é, atacar a imprensa, que está apenas cumprindo o seu papel. É claro que houve muita confusão no começo de informação, mas tudo está sendo explicado. A SECOM diz o seguinte, em relação ao leite condensado, que ele dura mais do que o leite, não é? O leite em pó, o leite líquido,
e que tem um alto valor calórico. Isso é importante para as Forças Armadas, segundo a Presidência da República. Em relação à goma de mascar, seria também relacionado, como explicou, a questão do hálito, né? Ajuda, foi 2,2 milhões com goma de mascar. Em relação ao pedido de impeachment, ontem partidos como a Rede, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e PT apresentaram o pedido de impeachment, alegando 15 crimes cometidos pelo presidente da República, crime de responsabilidade e que também no que diz respeito, né, aí ao combate à pandemia, que segundo o pedido descumpriu o que diz a Constituição do direito à saúde. Aí fala da cloroquina, né, uma série de questões relacionadas ao combate à pandemia. Então esses partidos fizeram pedido de impeachment e soma-se hoje 64 pedidos, 64 que, se depender do candidato a presidente da República, Arthur Lira, vencer na Câmara, não vai para frente. Como o próprio presidente disse, que não vai dar em nada, se juntar todos os pedidos não vai dar em nada, e que ele vai continuar até em 2022. John, obrigado aí pela sua participação. Você está de volta amanhã comentando sobre política conosco. Até amanhã. Tá aí, John Coutrin estará de volta amanhã falando de política, os bastidores da política, você já sabe, aqui no Bom Dia Maranhão. E olha, com as festas carnavalescas canceladas por conta aí da pandemia, essas festas, claro, foram canceladas por conta da pandemia, o Sistema Difusora está preparando uma programação especial para você curtir a folia do carnaval em casa. Veja na reportagem de Geice Gomes. Símbolo de alegria e irreverência, o carnaval foi suspenso pela primeira vez desde que foi incorporado no calendário de festas do Maranhão, assim como em outros estados do país. Ainda é preciso manter o distanciamento social por causa da pandemia, além do uso da máscara e higienização das mãos. Para ajudar os foliões a passarem pela data sem sentir tanta falta das celebrações, o Sistema Difusora de Comunicação desenvolveu o projeto Folia em Casa. Então, para o sabadão de carnaval, você tem um encontro marcado com a programação que vai ser exibida simultaneamente aqui na TV, na Rádio Difusora FM, no portal MA10 e nas redes sociais do sistema. A ideia é que a gente fale um pouco desse nosso carnaval, a gente relembre, né, os bons momentos do carnaval e traga para cá pessoas, né, e vá ao encontro de pessoas que são relevantes, né, para essa história do carnaval. E, é claro, colocando também o nosso internauta, o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Difusora FM junto com a gente no ar. O programa promete interação com o público do começo ao fim e também vai contar com premiações para os concursos de fantasia, melhor decoração de casa e musas do carnaval. Você vai ser parte fundamental, você já pode gravar o seu vídeo para mandar para a gente assim, com aquela sua fantasia do ano passado, como é que você celebrou o carnaval ano passado, como é que você está pensando em fazer esse momento dentro de casa, com segurança. Esses vídeos vão ser exibidos durante o programa e nós vamos estar também em alguns pontos ao vivo através da plataforma Zoom, mostrando alguns pontos da cidade e algumas curiosidades de carnavais passados e como a cidade está se comportando sem este carnaval, né, o impacto dele, mas sempre lembrando que é uma festa muito alegre, com muita diversão. Apresentado por Iago Brandão e Valesca, o programa ainda vai contar com equipe do jornalismo com links ao vivo, em pontos emblemáticos da cidade, onde as festas tradicionais costumavam reunir multidões. Ouvindo e vendo, né, esse programa e a alegria do espírito de carnaval, mas com todo o cuidado e com todas as medidas sanitárias. Em casa, com sua máscara, mas não deixando de estar com sua fantasia de carnaval. Mais uma vez, 2021, TV Difusora na cobertura do Carnaval, agora você em casa. 2022 certamente volta tudo ao normal com esse planejamento de vacinação. Outras notícias a partir do meio-dia, no Hora D, 11 horas tem o Tudo de Bom, e às 7h20 da noite, mais ou menos, tem o Jornal da Difusora. A gente encerra por aqui o Bom Dia Maranhão com imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Até lá, tenham todos uma ótima quinta-feira.